Não, não, tá em progresso. Ele parou ali, né? Então, olha só. Beleza, Bruno. Então, Obrigada. olha só. Tem o serviço ao cliente, né? Então, olha só, tem a capacitação em SCM, eu tenho que dar esse serviço ao cliente. Depois eu tenho que fazer o quê? Tem que ter um relacionamento com esse meu cliente, eu tenho que falar com esse meu cliente, né? Então, tem que ter canal, né, para atender esse cliente. Próximo passo, né? Buscar de alguma maneira, né? Eu diria que encantar o cliente hoje em dia, né, é o mais difícil, né? A minha avó dizia que pô, o sucesso é quando o cliente vira freguês. Olha, na simplicidade dela, eu venho de uma família bem humilde, né? Então, a minha avó era costureira, né? E era a maior gerente de projeto que eu já vi, né? A pessoa chegava lá, ela fazia vestido de noiva, né? Então, na verdade, eu via claramente que ela não vendia um vestido, ela vendia um sonho, né? E ia fazendo o projeto com aquela progressividade certinha, né? Primeiro chegava lá a noiva no primeiro dia, com alguém junto com ela, ela fazia um desenho do vestido, pegava as dimensões, aí a noiva ia embora, no dia seguinte voltava lá, ela tinha o molde do vestido com papel, e ela media aquele papel na noiva, prendia com os alfinetes e tal, depois voltava de novo, às vezes, a noiva com uma outra pessoa que já queria alguma coisa diferente, mudava alguma coisa, mas ela tinha feito o forro, que era alguma coisa mais barata, fazia um pouco mais largo, se a noiva ficasse mais gordinha, alguma coisa, ela depois era mais fácil apertar do que alargar o vestido, e ela ia fazendo direitinho aquele projeto com, né, digamos assim, com aquela progressividade de qualquer projeto, né? Então, você vê nitidamente que é só reter esse cliente hoje cada vez é mais difícil, né? E, no fim, a gente ter essa rentabilidade de longo prazo, né? Buscar o defensor da sua empresa hoje é mais difícil, mesmo porque até para você fazer um anúncio, alguma coisa, o que o pessoal tem hoje é aquela recompensa muito rápida, tipo do TikTok, né? É aqueles rapidinho, aqueles anúncios super rápidos, né? E o que a gente tem visto hoje no mercado. Então, fazer isso tudo para que o produto chegue, digamos assim, com o preço mais competitivo do que o teu concorrente, né? Com a disponibilidade melhor do que o teu concorrente. Depois a gente vai falar dos canais de distribuição aqui, na aula que vem. Esse é um nosso desafio. Então, olha só, qual é a ideia daqui a pouco para a gente? A gente vai parar, vai tomar um café, e aí, logo depois desse café, a gente vai começar a voltar na nossa empresa. E aí, quando você pensar em empresa, tá? Você vai pensar, pô, qual é a minha empresa? Qual é a missão? Qual é a visão da minha empresa? Quais são os indicadores dessa empresa que eu estou colocando? Porque, na verdade, a minha cadeia de logística vai ter que estar combinando com esses valores. E aí, onde que ela está situada? Qual é o produto que eu entrego? Aonde eu entrego esse produto? Né? Então, é isso aí que a gente vai ver. Eu lembro, se eu não me enganei, na aula passada, o grupo um era uma transportadora, o grupo 2 era uma obra de uma ferrovia, o grupo 3 não tem, né? O 4 era um terminal de combustível, o 5 era um bar e o sexto era uma hamburgueria, né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou chamar uma empresa que vai fazer essa entrega desse meu produto, né? Como é que eu saio lá dessa minha capacitação até essa rentabilidade no longo prazo? Então, como é que funciona, então, essa evolução dos custos logísticos e das receitas com a melhoria da qualidade do serviço? Sabe? A verdade, pessoal, é que tem um limite, né? Então, vamos pensar aqui, o nível logístico e as vendas, o que que acontece, né? É assim que funciona. Olha, eu tenho ali receita e tenho custo logístico. Na medida que eu começo a querer fazer um super atendimento logístico para o meu cliente, daqui a pouco eu comecei a perder dinheiro. Então, olha lá, está vendo aquela linha azul ali no meio, lucro? Ali, teoricamente, seria o ponto aonde eu deveria estar, né? Ou seja, eu vou estar com aquele meu custo logístico aqui na curva embaixo, vocês conseguem ver o meu mouse? Não, né? Olha só, meu custo logístico está aqui Consegue. e a minha receita está lá em cima. Esse é o segredo. Mas aí para quê? Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que medir. E não é fácil, né? Que a gente vai ver que para produto diferente,
e para regiões diferentes, o meu cliente se comporta diferente. Não é isso? Olha só, imagina que você atua em três mercados, né? Uma coisa é o cliente, por exemplo, o mineiro. Tem mineiro aqui na sala? Né? Então, né? O mineiro, por exemplo, o paulista e o carioca, eles se comportam assim bem diferentes, né? Então, olha só, como é que eu vou estar disponibilizando isso, né? Qual é o meu nível de serviço logístico adequado às vendas? E aí, muitas das vezes, eu tenho que ir fazendo modificações. E até em períodos diferentes, né, eu vou ter que mudar um pouco isso, né? Um exemplo que a gente teve aí, né, foi super impactante, foi a pandemia, né? A pandemia virou tudo de cabeça para baixo aí, né? Muitas das vezes, né, o cara tinha que fechar aquilo ali e abrir rápido alguma coisa na internet para ele oferecer o produto dele, e ele não tinha a parte de logística e teve que, sei lá, chamar eu vou botar no iFood. Quem que vai fazer esse trabalho aí? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Então, olha só. Perfil e diferenciação por obtenção de vantagem competitiva, gente. Né? Então, olha só, lembra que dependendo, né, se a minha empresa é grande ou pequena, né? Se eu tenho muita produtividade ou pouca produtividade, e o valor que eu agrego é muito ou não. Então, vamos lá. Mercado de commodity, né? O que acontece? Né? Eu tenho pouca vantagem em produtividade e tenho pouca vantagem em valor. Então, eu tenho que ter um volume muito alto, tá certo? Líder de preço, eu tenho, né, uma grande vantagem em produtividade, mas eu não tenho essa vantagem toda em valor. Olha lá. Líder de serviço, eu tenho, agrego muito valor para o cliente, mas normalmente eu não sou uma empresa que está atendendo todo mundo, né? E o líder de preço e serviço, que seria o sonho de todo mundo, né? Quem não gostaria de ser líder de preço e de serviço, né? Não é fácil ter uma reputação dessa, não é fácil você. Opa, está chegando duas pessoas mais. Admitiu o Rodrigo e a Naila. Professor, você tá no mudo. Acho que mutou aí sem querer. Vamos fazer o seguinte: vamos tomar um café, concordo? E a gente volta aqui, sei lá, 8h05, entre 8h05 e 8h10 no máximo, a gente volta. E aí a gente vai organizar os grupos, e aí o pessoal começa, então, a pensar na sua empresa, né? Então, qual é o grande objetivo hoje, né? Como é que vai ser a minha empresa? Quais são os indicadores que eu vou ter na minha empresa? É, professor, não quero mais que o meu grupo seja isso, quero mudar o grupo para outra coisa, tá? Pode mudar, tá? Mas é pensar os indicadores da minha empresa e como eu monto uma cadeia de suprimentos para atender isso, né? Considerando o que a gente já viu até hoje. Tá legal? E aí pode me chamando e a gente vai construindo junto, né? Beleza? Então vamos dar uma paradinha para tomar um café. 8h05 a gente volta. Tudo bem, Henrique? Tudo bom? Vamos lá? Vamos botar aqui, ó. Sala simultânea. Criar aqui 6 salas simultâneas. Atribuir. Não. Permitir que cada um vá na sua sala
E eu vou passear um pouquinho pelas salas também para ver que tirar dúvida, qualquer coisa, é só me chamar, tá, pessoal? Então, criando as salas aí, né? E abrindo todas as salas aí para quem quiser já ir entrando na sala aí, na sua respectiva sala. Beleza? Valeu. Tá assistindo tua ausência, Henrique, pô. Está caladinho. Professor, cheguei um pouquinho tarde hoje do trabalho. Aí, acabei atrasando aí. Foi mal. É. Não, faz parte, né, doutor? Professor, boa noite, tudo Alô? bem? Tudo bem? Professor, a sua primeira aula eu acabei faltando por motivo de doença. Eu não Tá, sei se eu fiquei em algum grupo, se eram os grupos anteriores. Você tá. pode me informar? Eu não só, alguém falou, mas eu não sei com quem eu estou falando. É o Danilo Henrique. Oi, Danilo, pode ser no grupo anterior, Danilo. Você já Pode tinha um ser. grupo aqui? É o Isso era grupo o 5, não 5. é isso? Ah, então Aham, pode ir pra lá, vai para lá, entra na sala 5. tá ok, obrigado. Tá? Nada.
bonde de Santa Teresa, especificamente, né? A gente vai pegar uma obra, uma ferrovia que ela está praticamente sucateada e entregar uma via nova, né? O bonde de Santa Teresa é uma obra de muito interesse dos moradores, né? E a gente, no projeto, nós temos alguns desafios, até por ser um projeto real, né? E está acontecendo de fato. Um dos desafios é a dificuldade de logística dos materiais, uma vez que os materiais aplicados na obra, eles são, em sua maioria, materiais importados. Então, a gente conta com inúmeras incertezas e riscos aí. Aí dificulta no desenvolvimento de cronogramas, o que força que a comunicação entre os setores do projeto seja constante, né? Engenharia com compras, suprimentos, projetos, tem que estar tudo bem interligado ali. É uma obra especificamente de superestrutura ferroviária e de alimentação, né, por rede aérea, onde temos aí questão de stakeholders aí positivos, né? São pessoas que estão apoiando a obra, e algumas questões culturais aí que também, com certeza, implicam em algumas consequências da questão de gestão de suprimentos e logística. Dificuldade de fechar a rua, tudo aquilo. Pessoal do grupo 4, terminal de combustível. Conta aí para o pessoal só uma palhinha do que é o terminal de combustível. O que vocês vão armazenar lá, gasolina, o que vai ser? Opa, professor. É um terminal de distribuição de combustíveis. No nosso caso, a gente vai distribuir somente gasolina. A gente vai receber a gasolina pura da refinaria via oleoduto. E a gente também vai receber o álcool anidro e os aditivos por autotanque. O álcool anidro vindo da usina no interior de São Paulo e os aditivos vindo da fábrica, né, da indústria petroquímica aqui na região de Grande Rio mesmo. A gente vai receber, armazenar esses produtos no terminal, em tanques de armazenamento, e a gente vai receber os autotanques dos clientes dos postos de combustíveis, e a gente vai abastecer esses caminhões já fazendo a mistura no equipamento, que é o skid de carregamento, que já vai fazer a mistura ali da gasolina, com gasolina pura com álcool, e da gasolina com álcool mais o aditivo, já vai fazer essa mistura para já abastecer o autotanque, e dali o caminhão sair em direção ao posto que ele vai atender. Então é basicamente isso. E aí a gente tem algumas questões de segurança, questões de extravio de produto para lidar. Resumidamente é por aí. Pessoal, eles prometem que não vai ter fila de caminhão na porta, que não vai atrapalhar o trânsito, hein? Beleza. Sim, com certeza, professor. Eficiência 110%. Beleza, então vai botar bastante sistema redundante lá, né, para garantir que nada quebrou e que não vai ter fila de caminhão. Pessoal do grupo 5 vai ter um bar. Fala aí, Kleber, quem é que vai contar quem é o cara do grupo de vocês que vai conversar com a gente aí? Boa noite, professor. Pode ser eu mesmo. Ah, tá. Não um bar qualquer, né, Não, vai, Kleber? Rodrigo. Não. Vai, Rodrigo. Não. Boa noite, professor. Na verdade, é uma fábrica de empada, tá? Que vende empada e bebida em geral. A gente vai ficar localizado ali na região da Tijuca, perto do Colégio Militar, Colégio Pedro II, Instituto de Educação, Veiga de Almeida ali, naquela região. A gente vai trabalhar a entrega, atendimento ao público vai ser diariamente, de segunda a sexta, de 11 da manhã até as 8 da noite. A nossa fabricação vai ser feita na parte da manhã, a partir das 8 da manhã, a fabricação própria, diária. E os riscos que a gente pensa assim seria a questão de risco sanitário, fornecimento o tempo de fornecimento dos fornecedores, qualidade do produto, seria nesse sentido. Isso. Vai botar numa área que não alaga ali, né? Naquela região ali do Maracanã, que não alaga. Sim, Tá sim. certo. Difícil, hein? Hã? Difícil, hein, professor? Na Não, Tijuca?
Não, mas aí vocês que sabem das coisas ali. Beleza. Deixa eu Mais um risco aí para conta, Rodrigo. Não vai ter alagamento ali, não, sem isso. Né? E com segurança também, para todo mundo poder ficar sentado lá na calçada comendo lá, aquela empadinha caprichada lá. De camarão, para mim, pode mandar entregar aqui em casa. Falou, pessoal do Grupo 6, cara, é uma hamburgueria, mas não é uma hamburgueria qualquer, não, cara. Tem uma história aí bacana pra caramba que eu não conhecia, pô. Falaram do negócio, a Daniela veio me provocar, ela falou do negócio que, pô, quando eu era criança eu nunca tinha ouvido falar. Mas conta aí pra gente, Daniela, o que que é essa Mas pode hamburgueria aí? pesquisar aí que é legal, hein, professor? Então, a Conta gente pra... vai fazer uma hamburgueria aqui em Caraí, né, ali no César. A gente vai funcionar de terça a domingo com escalas de funcionários para a gente conseguir ficar no horário de funcionário, a gente conseguir receber. A Moreira César é uma rua muito movimentada, então, para conseguir receber os produtos, vai ser a panificação e o hambúrguer, né, a carne, que serão de fabricação nossa, vai receber a matéria-prima e a gente vai. Aí a gente vai fazer uma hamburgueria temática do. Conhece, né? Nossa, do chapéu de palha. E aí a gente vai ter essa temática. E aí acho que o que dá pra gente falar por enquanto é isso. Mas eu passei lá rapidinho, tá bem bacana lá o trabalho deles lá, tá? O que que a gente vai ver na aula que vem, pessoal? Só para dar uma palhinha aí da aula que vem, né? Na aula que vem a gente vai então ver a parte de análise de make-or-buy, não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre a parte de análise de make-or-buy, a decisão de comprar ou terceirizar, né? E aí a gente vai falar do outsourcing, né? Ou seja, o que disso vocês vão terceirizar. Então, eu já vi, por exemplo, tem gente aí terceirizando a entrega aí para o iFood, não é isso? Então, vai ter gente aí terceirizando alguns serviços, né? A gente vai falar um pouco dos riscos dessa terceirização, né, dessa a restrições de custo, absorção de tecnologia, se é o core business da empresa, se não é o core business da empresa. Vamos falar um pouquinho de compartilhamento desses riscos aí, os problemas legais, problemas de segurança da informação. Hoje, cada vez mais preocupado com isso. Então, a gente vai falar na critério para terceirizar, né? Normalmente o pessoal fala muito em redução de custo, lógico, né? Mas o foco no core business, né? A falta de conhecimento, falar um pouquinho da limitação da capacidade de inovar, né? Também procurar aumentar a capacidade sua de entrega daquele produto que você está entregando, né? E agilidade aí no mercado de resposta geográfico da região que você está atuando ali, né? Então, vamos falar um pouquinho das diretrizes para essa contratação de bens e serviços, né? Como é que a gente vai trabalhar isso de forma integrada, né? Fazer uma análise permanente, avaliação de desempenho de fornecedor, né? Então, vamos fazer esse plano de contratação, ter objetivos e metas funcionais, os estudos de demandas futuras, né? Como é que vai estar a minha demandas futuras, um estudo de sourcing, vamos falar um pouquinho das diretrizes funcionais, né? Depois vamos falar um pouco da formação do mapa de categoria, né? Considerando a complexidade da categoria e a criticidade da categoria, né? Então, o que que é alta complexidade e baixa criticidade? O que que vai ser baixa complexidade, baixa criticidade, né? Então, a gente vai ver os itens lá, qual é a criticidade de cada item e vamos depois montar uma matriz de categoria de bens e serviços, né? Então, quanto é o peso de uma matéria-prima em relação à sua criticidade e complexidade, né? Então, vamos falar lá de, sei lá, material elétrico, telefonia, vamos falar de internet, vamos falar, né? Aqui é um monte de coisas que, com certeza, a gente tem na nossa organização, né? Falar um pouquinho desses processos de seleção de fornecedor e boas práticas. Aí depois a gente fala um pouquinho da cadeia de suprimentos, suas atividades. Mas, Rodrigo, conta aí para gente. Professor, eu fiquei com uma dúvida em relação ao trabalho. O senhor vai querer alguma coisa para entregar para o senhor? Tipo assim,
Não, o PDF? PowerPoint mesmo. Só a Na verdade, apresentação. a entrega é a apresentação de vocês, né? Vamos, Tá por bom. exemplo, imaginar aqui que, pô, tem um investidor aqui, né? Em qual grupo você mais acredita aqui? Né? Se você fosse um investidor anjo, desses grupos aí, onde você botaria seu dinheiro? Essa é a pergunta, né? Qual grupo convence você a investir ali? De qual dessas empresas aí, das 5 empresas que a gente tem, você compraria ação? Né? Então, você tem lá 25 minutos para, né, Convencer. convencer um investidor e mostrar que você estruturou a sua organização e que vale a pena botar o dinheiro lá. Então, bom, beleza? É uma competição entre os grupos, na verdade, né? Mas não quer dizer que um projeto pequeno seja pior ou melhor do que um projeto grande, tá? Mas imagina, né? Se você for um investidor com bastante dinheiro, aonde você seria um investidor anjo? Qual projeto você mais acredita para poder estar ali investindo? Beleza, pessoal? Então, fechamos por aqui. 2 minutinhos para acabar a aula. Mais alguém tem algum comentário? Né? Começaram a ver aí a dificuldade da logística, né? Olha só, eu já trabalhei em projetos com as logísticas bem complexas, né? Aquele projeto da usina lá de Belo Monte, né? Eu fui membro do Comitê Técnico de Meio Ambiente, né? Fui do Conselho da Amazônia lá. Trabalhei em projeto de rejeito, né? Mina de rejeito de bauxita, né? Da Alcoa lá na região, também no Pará ali, né? Em Altamira, que chama. Não, Altamira não. Altamira é o Belo Monte, é Juruti. Também bem complexo, né? Você fazer qualquer coisa lá. Trabalhei em projeto lá para fazer residências para as pessoas morarem, um monte de coisa desse tipo. São projetos. Trabalhei em projeto aqui, por exemplo, na região do Rio de Janeiro, ali em Piraí, na PCH Laje, que a gente trocou toda aquela a adução de água lá do reservatório de Laje para conduzir até que era conduzida a antiga usina de Fontes Nova, né? Sem poder desmatar ali, com gruas, tirando toda por dentro de um túnel, botando tubulação enorme, né? De 1,40 m, 1,60 m dentro de um túnel, passando com água por ali, sem poder desmatar, com andame para tudo quanto é lado, pô, um grau de inclinação enorme, quer dizer, se você jogasse concreto de cima para baixo, desagregava, chegava a pedra para depois chegar o cimento. Se você bombeasse, a bomba entupia, não conseguia chegar com concreto lá em cima. Uma preocupação enorme com alguém. Se tivesse um acidente, como é que eu tirava o cara de lá sem ter estrada, sem nada? Então, eu já vi que a logística, muitas das vezes, é bem complexo, né? Na hora de comprar, a gente diz, vamos comprar tudo de uma vez só, vou comprar por volume. Depois você não consegue comprar tudo de uma vez só, né? E as coisas, às vezes, simples, né? Eletrificação em uma comunidade. Como é que você carrega o poste nas costas, né? Até lá em cima no morro, naquelas vielas lá, né? Então, você fala assim, pô, mas vamos levar o poste. Mas quem leva o poste? Já viu o peso de um poste? Como é que você leva um poste de concreto até lá em cima? Aí tem que fazer um poste um outro produto, na verdade foi fabricado de fibra de vidro, e aí que ele aguentasse a tração, como é que ia ser bipartido, como é que chega esse poste lá entre aquelas vielas todas, e aí um monte de coisa desse tipo que, na verdade, a gente depois começa a entender que a logística acaba sendo fundamental aí para o sucesso ou insucesso do projeto. Chegar os materiais no lugar certo, às vezes com dificuldades enormes, né? Ou seja, fazer uma obra no centro da cidade do Rio de Janeiro, ali na Zona Sul, o caminhão de concreto não chega de manhã, você tem, às vezes, sei lá, 10 da manhã às 3 da tarde para chegar alguma coisa. Fora isso, não chega, não passa caminhão na Avenida Brasil, não paga. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse negócio ficar pronto? E aí, né, a gente vai ver que é um desafio que a gente está indo no nosso dia a dia, parece que não, mas a preocupação com a logística em projeto hoje é algo que pode definir o sucesso ou insucesso do projeto. A gente vai ver um pouco mais, então, na quinta-feira, né? Estamos juntos aí depois do feriado. Bom feriado para todos. Aproveita aí o dia do trabalho. Dá uma descansada, não é isso? E a gente se vê aí na quinta. Um abraço para todos vocês aí. Eu fico aqui um pouquinho mais, se alguém quiser falar alguma coisa. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Valeu, pessoal. Boa Boa noite. noite. Tchau, Boa noite. professor.